Olá, boa noite. Já temos pessoas aí entrando na nossa live com uma convidada muito especial hoje, Thalita de Almeida. Já vou apresentar a Thalita já. Esperar as pessoas irem chegando. Esperar a Thalita entrar também. Olá, boa noite. Thalita chegou aqui pela Bem. Já vou já convidar. Oi, Tássia, que bom que você está aí com a gente. Eu não sei agora se esse Instagram da Bem é o da Thalita. Ela vai entrar pelo pessoal ou pelo da Bem? Quem está aí no Instagram da Bem pode me responder? Deixa eu só conferir aqui, a gente ainda tem uns minutinhos. Ok, ela vai com o pessoal dela. Perfeito. Tá bom, obrigada, Cássio. Boa noite para quem está entrando agora. Vamos conversar um pouquinho. Clarice, lá do Sul, que saudade, bem-vinda. Vou conversar um pouquinho hoje sobre rotinas e rituais numa escola Montessori. Já eu vou explicar o porquê desse tema, por que a gente selecionou esse tema para falar com a Thalita. Oi, Clarice. Vou só esperar a Thalita chegar aqui. Deixa eu ir acompanhando o horário. Ok. Maria Montessori, 150 anos, verdade, esse ano, agora em agosto, Maria Montessori comemora 150 anos. Estamos em comemoração, todas as escolas. Acho que todas as escolas estão com uma programação especial. Aqui na Escola Infantil Montessori nós vamos fazer uma série de lives, reuniões. Segunda-feira que vem tem tem uma live com a Luciana da Flon, diretora da escola Maria Flor, em Cabo Frio, grande companheira de muitos anos. Vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho e a brincadeira na escola Montessori. Quem quiser seguir também o Instagram da Escola Maria Flor, a Luciana também está promovendo várias lives com pessoas importantíssimas. Estou esperando aqui. Deixa eu só confirmar se a Thalita já entrou. Thalita entrou, Tassi? Deixa eu achar ela aqui. Espera aí. Eu não vi ainda não. Vi o Instagram da Bem. Ela tá no pessoal dela hoje. Não tá pela Bem, não. Vamos só... Oi, Daniel, boa noite. Saudade de vocês. Dá um beijão na Luciana também. Segunda estaremos juntos, né? Acho que não chegou ainda não. Só o Instagram da Bem.
Bom, enquanto Thalita não chega, eu vou explicar um pouquinho sobre o tema da nossa live. Boa noite, Amália. Por que a gente pensou nesse tema, né? Como eu disse, é uma série de temas e discussões que a gente gostaria de fazer nesse mês de agosto, comemorando os 150 anos de Maria Montessori. E aí, uma das coisas que até foi uma pergunta que fizeram aqui no Instagram um tempinho atrás, acho que foi semana passada, se a gente usava livro didático, algum material concreto, né, em papel, utilizado pelas escolas montessorianas, e eu estava explicando que não, né? Assim, principalmente na educação infantil, não. A gente vai trabalhar com todo o aparato concreto da escola, os materiais de desenvolvimento, né, os ambientes muito bem estruturados. Então, como a gente não tem desse livro didático, nenhum currículo assim específico, né? Tudo que for da nossa cultura material e imaterial é fundamental numa escola montessoriana. E se a gente pensar numa cultura, né, que está dentro desse ambiente e que faz o nosso currículo a partir desse ambiente, tudo que a gente pensar em termos de rotina, né, e de rituais, e a gente vai falar um pouquinho o que são esses rituais dentro da metodologia montessoriana, ganha um valor assim, fundamental dentro de uma escola Montessori, né, justamente porque vão fazer parte dessa nossa dinâmica, né, dessa triangulação entre o adulto, a criança e o ambiente, né? E dentro dessa triangulação a rotina se faz fundamental e os rituais se fazem fundamentais também. Mas é importante a gente entender e aprofundar um pouquinho na discussão do que diferencia essa rotina, que são coisas que acontecem diariamente, né, de um ritual dentro de uma escola montessoriana. Estamos só aguardando, boa noite aí para quem eu não vi, estamos só aguardando a Thalita chegar aqui. Como ela está sozinha em casa, provavelmente a gente já testou, ela já conseguiu entrar na live do Instagram, que normalmente as lives com ela são pelo Zoom. A gente tentou uma live mais ousada com ela, vamos ver o que acontece. Já testamos, deu tudo certo. Vou só falar aqui com a equipe técnica da ABEM. Vamos ver se a Thalita aparece aí pra gente. Ei, Carol, Hendrix, tudo bem? Boa noite. Oi, Thalita, você está ao vivo? Estou ao vivo e não estou atrasada, não. É que não estava conseguindo entrar, entendeu? Não, já sabemos disso. O Instagram é um pouco mais lento mesmo, ele vai entrando devagar. Você precisa virar a sua câmera para você aparecer, está aparecendo ao contrário. Pois é. Isso. Pronto, estou aqui. Você está me vendo? Ou cortou minha cabeça? Como é que ficou? Não, só um pouquinho da tela. Agora está perfeito. Isso. Tá bom, deixa eu botar um calço aqui para ficar melhor. Ótimo, todo mundo já te dando boa noite. Bom, eu vou segurar assim, tá bom assim? Tá perfeito assim, Thalita, te vejo bem, te escuto bem. Então, e aí? Conseguimos, Conseguimos, estamos aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, que agora em tempos de quarentena você está super requisitada, trabalhando mais do que o normal, né? Mas é importante, né? É importante você ter metas, né? É importante você ter metas. E, bom, o nosso tempo é curto, né? É curto, vamos lá. Vamos caminhando. Enquanto você estava chegando, eu já apresentei o tema, que é para a gente não perder tempo, então já expliquei o porquê desse tema, né? Um pouquinho da nossa discussão. E eu queria muito, primeiro, te agradecer, né? E queria que a gente começasse conversando um pouquinho sobre essa diferença. Eu já falei da importância tanto da rotina quanto do ritual, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho dessa diferença, né? Da rotina ótimo, numa escola Montessori e do ritual numa escola Montessori. Tá certo. Agora, então, vamos começar.
Como o tempo, né, que eu até tenho bastante tempo nessa vida, no Montessori, né, são mais de 50 anos, eu tenho descoberto uma coisa muito interessante. Quando você relê os livros montessorianos, você precisa dar valor a certas palavras. E aí, nós temos visto isso em algumas lives que eu tenho feito, e nessa nós fizemos a mesma coisa, eu parti da mesma coisa, do que é rotina e o que é ritual. Na verdade, elas não são incongruentes, elas não são contrárias, não tem nada uma coisa com a outra. O que eu achei muito interessante, que o ritual é muito claro, né? O ritual é rito de passagem, a gente sabe que é a repetição de movimentos, ou de cerimônias, ou de liturgias, ou de músicas cerimoniais. E a rotina nós consideramos uma coisa chata, chata, chata. Né? A rotina do dia. E ela é essencial. A rotina, ela quer dizer caminho. A rotina quer dizer rota. A famosa Rota 66 nos Estados Unidos, é um caminho. Né? E esse caminho não é um caminho inconsciente, mas ele é um caminho que se repete. Né? Então, a rotina, ela tem a faculdade dela precisar acontecer da mesma forma e ela se repetir. Não significa ausência da pessoa, não é um ato inconsciente, porque, de qualquer forma, ela precisa de uma ação mental. Da mesma forma que eu preciso saber escolher um ritual e aceitá-lo, eu também preciso saber escolher esse caminho, o caminho que eu vou percorrer no meu dia, o que é que eu vou fazer e avaliá-lo, e estar sempre também avaliando. Já o ritual, uma vez estabelecido, em geral, ele permanece o mesmo, mas também, muito importante, não existe nada nessa vida que o senhor cérebro não entre. O senhor cérebro vai estar sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Então, vamos ver, na escola montessoriana. É uma escola que ela tem uma rotina bastante forte, como qualquer empresa precisa ter, e como qualquer família também precisa ter. A rotina tem que ser compreendida para ela não ser sufocante, para ela não ser menor, para ela não ser chata, para ela não te fazer prisioneira. Né? E agora, uma coisa também interessante, Alice, é que, na verdade, tanto a rotina quanto o ritual, eu preciso de uma coisa que nós esquecemos totalmente, que é obediência. Eu nunca vejo entrar essa palavra obedecer numa rotina ou num ritual. E, na verdade, ela está lá. E ela está lá e ela está dependendo de uma outra coisa muito, muito importante, que a gente até acha que criança não tem, e aí a gente pode falar um pouquinho desse criança tem e criança não tem, né? Aqui é a vontade. Para obedecer, eu preciso estar de acordo. Eu preciso compreender. Eu preciso aceitar. E a obediência vai depender da maturidade da pessoa, da experiência de vida que ela tem. Então, ela vai obedecer. Ao terceiro grau de obediência é quando ela, por aceitar e por considerar importante e vital, ela obedece por conta própria, pela sua própria vontade. Então, repara bem, a gente começou com uma rotina que acontece todo dia, que a criança gosta da rotina, ela gosta do acordar, como é que as coisas vão acontecer no dia, ela se sente segura, a rotina gera segurança. Ela pode ser fatal também, uma rotina horrorosa. Mas a rotina normal, digamos, eu não sei mais o que é normal, né? Mas essa rotina, ela vai servir para te dar segurança, você sabe o que vai acontecer depois.
E no ritual também você sabe. E no ritual você vai, a rotina te faz viver o dia a dia. E o ritual te faz ascender espiritualmente. As pessoas ligam o ritual a um ato religioso. Ele é religioso, mas ele não é porque ele é católico, porque ele não é evangélico, porque ele é de Umbanda, não é isso. O cerimonial, ele cria uma situação em que aqueles gestos, aqueles movimentos, aquela música, aqueles momentos são mensagens, representam coisas importantes para que a pessoa se fortalece com aquilo que está fazendo. Né? Então, vamos para o Montessori. Posso ir para o Montessori? Com Depois certeza. você entra. Não, só para a gente fazer essa conexão. O Pode sim. Montessori, o Montessori, gente, eu acho que a pessoa precisa ter muita coragem para fazer o Montessori. Deve ser destemido, porque o Montessori, ele, na verdade, é um rio que vai para o mar e vai ser mal recebido nesse mar. A sociedade, a Montessori sonhava, e muitas vezes talvez fosse utópica, em que ela sonhava com uma humanidade de paz. Ela não queria uma Itália de paz, ela queria uma humanidade de paz. E aí, o que ela decidiu? Na vida dela, um dia a gente pode falar sobre isso também, o que ela decidiu? Se dedicar à criança. E no dia 10 de novembro de 1910, era proclama que o método dela, o trabalho dela seria exclusivamente dirigido à criança, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer credo, de qualquer parte do mundo. Por quê? Ela acreditava, e você continua acreditando, que a criança, bem que se constrói bem, ela vai ser uma pessoa de bem, porque ela não tem nada com quem guerrear, porque ela é plena, ela não tem que guerrear com nada, porque ela vai conquistar as coisas pelo seu poder interno. Então, Montessori dá à criança esse poder interno de crescer, de desenvolver-se e se tornar um adulto. E isso é um problema grandíssimo. O que acontecia no passado? Na época da Montessori, as crianças não eram consideradas, as crianças não eram levadas a sério, as crianças eram maltratadas, as crianças morriam muito cedo por causa da higiene, as crianças eram consideradas sacos vazios. Eu acho até que até hoje ainda são. E que o adulto tem que fazer e acontecer e não está sabendo fazer isso. Só que hoje nós estamos para o outro lado. Está dando à criança uma liberdade muito grande de tudo, de tudo. E com isso essa criança acaba não tendo a vontade de seguir uma rotina, ela não tem vontade de fazer um ritual, porque a vontade dela está quebrada. Ela está, digamos, caminhando para o caprichoso. Porque se antigamente você, se saísse da linha, levava uma bela chinelada, hoje, se bobear, é capaz a criança dar uma chinelada no adulto. E esse adulto que não dá a essa criança nenhum chão para esse crescimento. Então, a escola montessoriana, as pessoas, nós estamos no momento de que todo mundo pensa em abrir uma escola montessoriana, ela não é mágica, ao contrário, ela exige de você, adulto, uma maturidade imensa para saber dar a essa criança aquilo que ela realmente precisa. E cabe ao professor conduzir 10, 12, 15, 20 crianças. Conduzir, agora não sabemos mais. Vamos falar sempre nesse passado recente. Né? Então, ele precisa ver, são 10 caminhos, são 10 rotas, mas também são 10 rituais. Por quê? Cada criança nasceu numa casa.
Cada criança descende de uma família. Cada família tem seu rito. Cada família tem sua rotina. E a escola precisa oferecer a essas crianças essa individualidade em sociedade. Então, é uma coisa absolutamente complexa. Eu gostaria que as professoras pensassem um pouco nisso. Inclusive, quem tem filho, às vezes paga um preço. Eu tive 2 filhas e na minha época, tem que pensar que lá atrás, há 50 anos atrás, né, a gente sabia muito pouco para ser mãe. A gente não era muito competente para ser mãe, porque não tinha nem sido competente com ser filho, né? Porque os pais também não tinham uma preparação também para serem pais. Então, se criou toda uma geração que quer criar os filhos, e principalmente essa que nós estamos vivendo agora, com as crianças pequenas, com a tua escola, ela tem os pais muito jovens. Esses pais, eles já viveram um período desordenado de sociedade, de valores, das coisas que não têm sentido. Obedecer a quê? Por quê? Qual é a minha vontade? Se eu tenho um carro mais novo, mais caro, mais chique do que o outro, eu me sinto no direito de atravessar, cortar a direção do outro, de fazer vantagem para o outro, né? Porque eu estou imaturo no meu desenvolvimento. E, então, toda todas essas necessidades, tanto da rotina, quanto do ritual, quanto da ordem, quanto da vontade, quanto da obediência, como esse crescimento, tudo entra num problema muito, muito sério e muito grave. Ponto. E aí, a senhora? Deixa um ponto delicado, né, para mim. Eu concordo plenamente com tudo que você disse. Acho que dentro da sua fala tem coisas assim muito fundamentais, né? Como sempre, a gente começa num ponto e aprofunda tanto que a gente vai chegar a coisas que são realmente fundamentais da gente pensar e refletir, né? Como a questão da obediência, que hoje é uma questão muito delicada, né? A Montessori coloca, como a Thalita falou, essa obediência dentro de uma outra perspectiva, né? De que a criança, ela autoriza esse adulto, né? E ela tem o desejo e a vontade de obedecer, né? E esse é um ponto fundamental de compreensão de quem trabalha com o método, né? Eu tento conversar isso muito com a equipe que eu trabalho, né? Porque na hora que a gente entende e compreende como a gente vai conduzir, né, essas crianças a esses caminhos diversos para a vontade de obedecer, a vontade de estar junto, a vontade de fazer parte de algo, né? E aí eu acho que a gente retorna na questão da rotina e do ritual, porque esse rol de rotinas e rituais são justamente o que vai fazer a cultura de dentro de uma escola, né? Que vai fazer a criança se sentir parte de alguma coisa, né? E essas rotinas, elas são estruturantes, como a Thalita colocou, elas são extremamente estruturantes, né? Desse psiquismo da criança mesmo, né? Da ordem e da organização interna da criança. Agora, nessa fase que você trabalha, Alice, que vocês têm a escola e que as escolas estão começando hoje até com crianças de 4 meses, né? Tem que entender que a criança não obedece porque ela é desobediente, né? Ela não tem a compreensão. É como no próprio livro da Montessori, no Mente Absorvente, ela diz assim, que você pede ao analfabeto que escreva, você pede ao não motorista que guie o carro, você pede que ele faça uma coisa para o qual ele não foi preparado. Ele não foi preparado. Então, por exemplo, a criança tem um desenvolvimento. Aí a gente tem aquela linha, a faixa de psicomotricidade até 3 anos, mostrando tudo que a criança pode, ou que a criança pode. Cada pai devia ganhar uma faixa daquela, né, para poder olhar e ver se está seguindo.
Se a criança segue aquele desenvolvimento, ela vai se tornar um ser seguro nas conquistas do caminhar, depois do falar, depois do desfraldar. E ele vai, aos poucos, ele vai te reconhecendo com uma certa, não é bem autoridade, ele vai te reconhecendo como um protetor que está te dizendo, ó, não vai por ali que não vai dar muito certo. Cuidado com isso ali. Ele vai te reconhecendo. Aí ele te obedece, dependendo do grau que ele tem de compreensão do que está acontecendo. Porque senão ele não tem dados para te obedecer. Ele não tem ele às vezes obedece, às vezes não obedece. Mas ele não tem exatamente essa capacidade de, sabe, de fazer o balance. Quer dizer, então eu considero essa faixa de 0 a 3 e de 3 a 6 uma faixa precisando de professores habilíssimos, que tenham maturidade e que possam entender e não babates nesse tempo, porque a criança não precisa de babá. Nós temos que entender que ele tem um programa interno a desenvolver. É outra coisa que os pais não estão entendendo. A criança tem um problema. Por que vai para a escola e corresponde? Eu vejo escolas com crianças de 1 ano e meio, sabe, fazendo coisas maravilhosas, tranquilos, e outros, ao contrário, né, atirando as coisas para o ar, batendo, mordendo, chorando, gritando, essa coisa toda. Por quê? O que é a condução? A culpa é da criança? Não tem condição. Então, nós temos que ver assim, antes nós não éramos preparados, e agora nós não estamos sabendo como usar a capacidade que nós temos moderna, contemporânea. Nós temos obrigação hoje de atender a essa criança, é a obrigação. Antes o pai era dono da criança, hoje a criança está dona do pai. E é difícil essa compreensão de que o currículo, que se fala tanto, né, BNCC, currículo, e esse conteúdo programático a se desenvolver, e a Montessori já fala isso há tanto tempo, que esse currículo está dentro da criança, né? E a gente precisa deixar essa criança se revelar, né? Só que aí o que acontece? Enquanto estava falando, eu estou pensando aqui, porque às vezes, mesmo sendo uma escola montessoriana, essa escola acaba ficando muito sem coerência para a criança, né? E quando não tem coerência, quando a própria estrutura, o ambiente não é ordenado e os professores, os adultos não têm um eixo muito bem definido, né, do que precisa ser feito, é o que você falou, esse lugar se inverte. A criança passa a dominar o processo, né? E isso é uma coisa que é muito confundida, né, Thalita, quando a gente fala da criança conduzir o processo, né, dela de desenvolvimento, com a criança dominar o processo e dominar o adulto, né? E aí dizem que uma escola montessoriana, então a criança faz o que ela quer, e não é nem um pouco por aí, né? E a gente tem justamente isso se apresentando dentro das rotinas e dos rituais, né? Na hora que esse ritual e essa rotina tem uma coerência pertinente, porque nas escolas tradicionais, essa rotina, ela acontece apenas em função de alguma coisa que precisa acontecer simplesmente para resolver um problema ali, então tem que comer e tem que resolver, por exemplo, né, esse lanche, para depois a criança voltar a sentar e estudar aquilo ali que vai ser dado, definido previamente, dado para ela realizar, né? Enquanto a educação para nós montessorianos é a própria vida, né? Então fazer com que a criança domine, né, e domine a si mesma é fundamental, né? E isso vai acontecer através dessas rotinas e desses rituais. A gente deixa esse currículo se manifestar, né? E vai conduzindo esse currículo até que uma criança que domina uma rotina, né, dentro de uma escola montessoriana, que não são poucas, não é? Não são poucas, são muitas, né? Muitos rituais e muitas rotinas para cada coisa. Ela é uma criança totalmente preparada.
né, para a vida. Agora, o que me surpreende é que eu não posso falar porque eu também não acho que eu fui uma mãe, uma Brastemp. Não, eu também acho. Eu já era professora. Eu já era professora quando fui mãe. E não acho que eu tenha sido uma Brastemp. A minha filha mais velha sempre diz que eu fiz o que pode, o que eu podia na época. Mas, então, hoje eu entendo que não é fácil, mas, por exemplo, aos pais, agora nessa da pandemia, né, as primeiras crianças a saírem das escolas foram os de 0 a 3. Os pais ignoram absolutamente o que é uma criança de 0 a 3. Porque a criança de 0 a 3 ela vai conquistar-se até os 3 anos, ela vai conquistar-se. Ela vai conquistar o andar, ela vai conquistar o subir, ela vai conquistar a cadeira, vai conquistar a mesa, vai conquistar a comida, vai conquistar a roupa, ela vai se conquistar, ela vai falar. E esse é um grande programa. É um grande problema. Qual é o programa de 0 a 3 anos? Conquistar-se. A habilidade de se prover, de usar a escova de dente, de se lavar. Por quê? Aos 3 anos, ele já está pronto para conhecer outras coisas, para poder conhecer melhor as coisas, as cores, tamanhos, proporções, entendeu? Ainda continua. E por que entra o ritual para uma criança pequena? O ritual vai depender muito também da idade. Né? Agora, uma coisa que nós temos como ritual e que faz parte, não é nem. Às vezes o pessoal fala, porque as grandes lições são um ritual, elas são um ritual, mas a análise de gestos é um ritual. Ah, chegou no ponto que eu queria. A Eu acho que análise eu de gestos escolhi, é um ritual. eu acho que eu escolhi esse tema porque assim, eu tenho um carinho e um apreço especial pela sua fala sobre análise de gestos. Acho que eu tive contato com ela há alguns anos atrás e isso mudou muito o meu fazer Montessori, né, quem eu sou como profissional, e eu queria muito dividir isso com quem está assistindo a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre análise de gestos, que tem a ver também com a rotina, também com os rituais, mas é uma coisa tão importante que a gente vai deixando para trás, né? E é bom sempre trazer isso à tona. Pois é, mas a análise de gestos, na verdade, é um controle corporal. Quem conhece o Montessori sabe que o Montessori ele tem uma sequência de ações, que é uma sequência de ações para que a criança possa, se conhecendo, se autodomine. Ninguém acredita muito em autodomínio de criança, mas é imprescindível esse domínio, por menor que seja. Né? Essa criança, aos poucos, ela vai dominando. Nessa linha de tempo, que depois a Alice pode passar um dia para vocês, mostra quando ele conquista a mão dele, ao mesmo tempo que ele conquista o corpo dele, até ficar em pé e caminhar sozinho, ele vai desenvolvendo a mãozinha dele no pegar as coisas. E o que é uma criança pequena? É aquela que caminha em direção a alguma coisa, aquela que pega alguma coisa que lança, ou que come, ou que bate, ou que joga, né? Então, há uma necessidade de um domínio nos meus gestos, no domínio no meu. Se eu estou engateando, eu preciso ter um domínio desse engateado. Mas a parte neurológica dele, não sei o quê. Montessori prova com o bulbo que é nessa fase de 0 a 3 anos que há uma belíssima confusão, no bom sentido, cerebral. Há uma troca fervendo, os neurônios estão em festa, porque ele está absorvendo tudo, senhores pais, tudo, tanto para o bem quanto para o mal. E essa absorção você não tem ao controle do que ele absorve e vira caixa preta. Depois você não sabe o que fazer, mas ele não dorme à noite. Mas ele vomita com não sei o quê. Mas ele bate na avó. Mas ele não sabe de onde saiu. Mas não pode ter saído do vizinho. Tem que ter saído da tua casa. Então, onde é que você está errando? Por que está errando? A criança não nasce para ser um déspota.
Aliás, nenhum animal nasce para ser um déspota. Quando ele ataca é para comer. E o homem não tem essa necessidade. Não teria essas necessidades. Né? Isso já é outro debate, já é outra coisa. Então, a pré-escola é a grande escola da criança. É a grande escola que cresce o vocabulário, cresce a reflexão. E é a escola e que a grande conquista desse momento, em que ele tem a vontade dele não está estabelecida, que ele tem momentos de vontade, em que ele obedece ou não obedece, o momento é o do amor. E eu, às vezes, não gosto muito de falar no amor, porque parece assim, a música de Roberto Carlos, né? Mas o amor é necessário. O amor é uma coisa muito simples. É alguma coisa que está aí no cotidiano, do teu olhar, da tua maneira, né? Mas o amar não é deixar fazer o que quer, né? Não é deixar fazer o que quer, não é aceitar determinadas coisas que você vê que não são. A Montessori, ela coloca nos livros dela, a criança se desenvolve para estar bem na sociedade. Qualquer ato que desande que saia desse normal de relação, é pensado, procurado e tentado ser resolvido rápido. Tem que se resolver rápido. Com criança, eu acho que tudo é para ontem. Você não pode ir deixando, não, mas quando ele crescer, quando ele não sei o quê. Não, considera o que precisa consertar, porque ele inclusive muda rapidamente. É uma coisa muito interessante. Agora, ele vai mudar porque ele te considera aquele que está acima dele para o bem. Ele vai te obedecer quando ele tiver certeza do amor dele com você. Ele não tem isso, não está declarado, não tem um livro, não tem nada escrito, um documento em cartório, não tem nada disso. Mas ele te ama. E eu digo sempre às professoras, vocês podem ter 1000 problemas, podem ganhar pouco, muito, mais ou menos, podem se aborrecer, podem ser até maltratadas, às vezes, por famílias, porque eu tenho essa experiência de escolas up, as escolas e o professor não ser considerado, né, não ser. Agora mesmo, com esse problema, a maneira como os pais foram brigar com as escolas por causa de mensalidade, aquela coisa toda, né? Então, mas uma coisa vocês têm, o amor da criança. Quando você é o professor, o mestre, você é a referência dele, você é o tutor dele, você não é pai. Montessori diz isso no livro dela, posso mandar depois para vocês. Não é a família, não é o professor que vai criar a consciência na criança. Ele vai ajudar. Quem cria a consciência na criança é a própria criança. Isso vai depender do que ela vive, como ela dorme, como ela se relaciona, se abandona ou não abandona, se mete medo ou não mete medo, se agride ou não agride, se ama demais. Vai depender da cena. Os pais têm que entender isso, vai depender da cena. E a escola, o que a escola faz? Ela cria também uma cena científica. O professor não faz nada que não seja científico com a criança, principalmente o professor montessoriano. Ele sabe que cada um é um, cada um tem uma família, cada um tem um crescimento. Biologicamente, cada um é de um jeito, tem uma possibilidade de cerebral, de tudo, de relações. Ele sabe disso, ele precisa lidar com isso. Então, isso tem que ser muito respeitado, porque tudo que é feito em direção a uma ciência, a ciência da observação. Eu vou observar e vou te dizer, vê isso em casa, ajuda, pede para ele embrulhar, pede para ele lavar, pede para ele participar disso, vamos fazer bolinho, almôndegas, entendeu? A criança precisa entender que ela está numa família onde ela está junto.
onde eu acho que as famílias deveriam ter aproveitado muito esse momento que nós estamos vivendo, 5 meses dentro de casa, para fazer da casa da criança a casa da família. Porque, em geral, a criança mora numa casa que não é a dela, ou mora numa casa que é só dela. Quarto de bebê, quarto da criança, novelada toda, são coisas que eu nem discuto. Porque não é isso que vai fazer teu filho estar bem, né? É você ter um equilíbrio. Outra coisa importante, gente, com todos os problemas que nós temos na vida, o equilíbrio é fundamental. A ordem é fundamental, a ordem é fundamental. A ordem dentro de casa, os horários serem respeitados, né? Você saber para onde você leva um bebê de 1 mês, né? Para a rua, para barulho, para, sei lá, para aeroporto, sabe? Ele só tem 1 mês. Ele entrou nesse mundo 1 mês. O que está. Quais as sensações se eu te pegasse e te levasse sem você querer, sem você saber, de um lado para o outro? Eu te sacudisse, sei lá, né? Bom, passando a você outra vez. Thalita, agora eu vou atender só a 2 perguntas aqui. Uma pessoa pediu para a gente comentar de novo, e vou comentar aqui rapidinho a diferença, um resumo do ritual e da rotina. Né? Bom, a rotina a gente entende, né? Primeiro a gente entende tanto a rotina quanto o ritual como partes fundamentais de uma escola montessoriana. A rotina vai ter um caráter de estrutura, né? Garantir essa rotina, né? Coisas que estão sempre acontecendo nos mesmos horários, da mesma forma, vão garantir um sentimento de segurança, né? O ritual tem mais a ver com como a gente realiza aqui, e vão garantir uma sensação de pertencimento, né? Aqui na minha escola nós fazemos dessa forma, ou aqui na minha escola montessoriana tem toda uma cultura por trás disso. Vou pegar o exemplo do tapete, por exemplo, né? Numa sala montessoriana, que a gente sabe que nós temos tapetes que a gente trabalha, e seria uma rotina, né? Guardar o tapete após o trabalho, porque esse ambiente precisa estar ordenado. A ordem é fundamental, né? Para essa criança se organizar e se estruturar. Agora, como nós guardamos esse tapete numa escola montessoriana? Uma escola montessoriana aqui em Belo Horizonte, uma escola no Rio, uma escola na Suíça, vai guardar o tapete da mesma forma. Nós enrolamos o tapete com um gestual específico, carregamos de uma forma específica, este é o nosso ritual, né? É o que nos conecta, né, dentro de um espaço coletivo, né? E como que é a nossa identidade mesmo, porque eu poderia, por exemplo, dobrar o tapete e botar numa caixa, né? Poderia... Muita gente faz assim, ó, mesmo numa escola montessoriana. Então, mas enrola de qualquer maneira, embola e põe no cesto. Tá mas errado, aí que eu né? queria chegar. Por que é importante preservar esse ritual, né? Do enrolar o tapete, como a Montessori pensou, como as pessoas que vieram depois fizeram, e como a gente, 150 anos depois, né, 100 e poucos anos depois, ainda estamos fazendo, né? Isso garante para a gente uma conexão que sai de um lugar, né, que é corriqueiro, para um lugar. A Thalita começou aí falando da questão, né, do rito como sagrado. Para a gente não é um sagrado religioso, mas é um sagrado que tira do lugar banal e eleva, né, para um outro lugar. Na medida que a criança se sente parte disso. Só te interromper 1 minuto. Claro. Tem que pensar que o ritual ele tem etapas. Ele tem etapas, inclusive caindo na apresentação, na análise de gestos, que vai ser a apresentação dos materiais, ela é um domínio do movimento sobre o objeto. A Montessori, nesse período de 0 a 6, ela trabalha extremamente o domínio do corpo sobre tudo que a criança vive, convive. Então, quando você faz o ritual tem o objetivo das pessoas seguirem os mesmos gestos. Já na nossa escola, você pode ter um ritual individual com uma criança enrolando no tapete, e você pode ter uma aula de linha que é um ritual.
que é um ritual. A aula de linha é um ritual. A lição de silêncio é um ritual. Entendeu? É um ritual. Né? Agora, o que vai dar à criança muita segurança vai ser a rotina. Essa rotina ela é flexível para determinadas situações, não é uma coisa rígida, mas tem sentido. E aquilo que é de elevação, a própria Montessori fala no livro dela, Psicogramática, que quando a criança lê, o espírito dela se eleva. E nós, professores, muitas vezes nós não pensamos nisso. Ficamos ou reclama, ou não dá valor, ou então quer que a criança te admire sem você ser admirável. A criança só vai te admirar quando você for admirado. Né? Desculpe só que eu te interromper. É muito importante, a análise de gestos, ela é o domínio do teu corpo para as tuas mãos. Você manda para a sua mão a ordem mental do segurar como, aonde você vai chegar, você vai fazer. É o telaio de laços. Mais ritual do que o telaio de laços. É incrível o telaio de laços. É uma peça linda, linda para o ritual. Então, o ritual é o momento da mais alta concentração. Há uma coisa importante também, outra palavra que pode entrar aí é a atenção para criar concentração. Não existe aprendizagem sem concentração. E não existe concentração sem atenção. Não existe atenção sem foco. Então, tem que pensar muito bem. A criança está com foco, ela está com foco mesmo ou ela está ausente? É muito comum a gente fugir daquele momento, a nossa cabeça vai passeando, e nós perdemos o foco daquilo que nós estamos olhando ou escutando. E eu acho que aí nesse ponto o ritual entra muito como esse caminho, Thalita, porque na hora que a gente faz e o professor entende que ele está fazendo um ritual, né, nesse sentido de elevação, ele vai estar presente. Ele não está fazendo um telaio, porque muitas vezes eu posso apresentar um telaio, fazer um gestual e pelo simples objetivo de ensinar a criança a laçar, né? Mas se eu entendo que ali existe um ritual, né, que existe uma cultura por trás de cada gesto, de como eu repasso esse gesto, eu estou inteira ali, eu estou presente. E estar presente, isso traz uma, eu não sei, talvez uma palavra, mas talvez no sentido bom da palavra, de seduzir a criança. A criança se sente extremamente seduzida pelo que você está fazendo. Você está presente ali, você está colocando, mesmo, atraída. Não, atraída, motivada. Motivada, mas essa coisa, a Montessori às vezes fala disso, né? De seduzir nesse sentido de mostrar para a criança que você também está envolvido naquilo, que aquilo para você tem uma importância diferenciada. E quando você faz um ritual, quando você enrola um tapete, quando você faz o lavar as mãos, que não é lavar as mãos para, né, ter as mãos limpas e se alimentar, isso é uma coisa, isso é uma rotina que é fundamental. Né? Ensinar a criança a lavar as mãos no material de lavar as mãos de vida prática, né? É um ritual fundamental que vai dar justamente isso que você falou, né? Da criança ter domínio de si, né? Da criança perceber o próprio corpo. E a maneira como o professor apresenta isso diz a ela, né, que ela faz parte, né, de um grupo, que ela faz parte de uma escola e que ela está fazendo uma coisa que é muito importante. E ela vai se sentir atraída. E aí vai trazer o foco, a atenção e a concentração. Quando a gente chega lá, quando a criança chega lá, melhor dizendo, ela está um passo de entender e de dominar a vontade dela e de chegar na obediência. Né? Porque a Montessori, ela atrela essa vontade e essa obediência, né? Justamente ela atrela a obediência ao domínio da vontade. Né? Pois então... Alice, mas eu fico muito preocupada com o adulto, porque você cada vez, a Montessori não culpava as crianças, né? E eu vejo muito essa coisa de você culpar as crianças, e quando na verdade a criança é fruto
de uma relação, ela é fruto de uma relação. Né? Uma criança até 6 anos, depois ele se liberta um pouco por causa dos amigos, essa coisa toda, mas até 6 anos ele está muito dependente do que esse adulto lhe oferece e da relação, da inter-relação familiar e mesmo escolar. Tem professores que não poderiam estar. Ser professor montessoriano é uma especialidade. Ele é alguma coisa muito profunda, porque eu não posso ser uma pessoa igual a todas as outras. Eu preciso acreditar nesse ser espiritual, gente. Preciso acreditar nesse ser, acreditar que ele está construindo a si mesmo. Eu preciso acreditar nisso, mas não me afastar. Porque os pais, e às vezes o professor também, a criança é muito independente e aí ela deixa correr sozinho. E o grande problema, o adulto precisa fazer companhia, estar junto, não em cima, não grudado, mas estar caminhando lado a lado. E aí eu vejo assim, os pais com tantas coisas para sobreviver, dinheiro, profissão, não sei o que para lá, muitas vezes na escola nós temos dificuldades de ter os professores adequados, montessorianamente adequados. É uma especialidade. A gente tem que lutar por isso. A formação, né? Formação. A Não sei. formação, né, o propósito, né, uma das coisas hoje que eu faço para selecionar, talvez, né, os profissionais que vão trabalhar na equipe, é entender qual o propósito dessa pessoa, né? Por que uma escola montessoriana? Ah, porque é bonitinha, porque tem Não materiais gosto. bonitos, porque está na moda, Já está na né? moda. Agora tem isso, né? Ah, é diferente, né? Deixa a criança livre. Então eu preciso entender ou mesmo que eu goste muito daquela profissional, preciso fazer, como gestora, fazer entender também qual o propósito de uma escola montessoriana. Senão não tem sentido, né? Você começou falando isso. A gente tem que entender lá na frente, né? Montessori tinha um propósito muito claro, uma educação para a paz, né? E não é uma paz, que lindo, né? Assim como uma coisa, um devaneio, né? É de pessoas sabendo se autogerir, porque se eu sei o meu processo, se eu me conheço, se eu sei quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas habilidades, eu sei lidar com o outro, né? Eu sei, eu não preciso estar no mundo de uma maneira atrituosa, né? Para fazer isso. Então, tudo que a gente faz aqui, né, todos esses detalhes, tem esse propósito maior. E aí esse profissional tem que estar muito afinado com esse propósito, porque senão começa a análise de gestos é muito bonita. Então é uma coisa só técnica, né? De eu fazer o movimento por fazer, né? De eu garantir uma rotina por garantir. E aí eu tenho muito medo disso, né, Thalita? Porque eu acho que a escola tradicional travestida de Montessori é a pior delas, talvez, né? Porque É, fica uma coisa complicada, né? Porque aí é pior para a criança, então seja tradicional, né? Mantenha essa base, é melhor do que fazer uma coisa no meio do caminho, né? Mário Montessori me falou, inclusive um dia que eu estive com ele, ele me falou que ele tinha uma preocupação enorme com as escolas ditas montessorianas e que, na verdade, elas tinham um pé fortíssimo no tradicional. Então ele dizia, meu Deus, que não seja Montessori, seja só tradicional. Pelo menos tem mais uma definição maior. Ela não pode ser meio a meio, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho muito medo quando alguém me fala que vai abrir a escola, eu pergunto, e os teus professores? E você? Porque um diretor não poderia abrir uma escola sem que ele fosse ou tivesse com ele um especialista montessoriano. Porque o Montessori não é fácil. Por que ele não é fácil? Não é o Montessori que não é fácil, é viver que não é fácil. E viver dessa maneira é que, sabe, você viver buscando a paz interna no dia de hoje é muito relativo. As pessoas estão mais buscando
Você vê agora, né? As pessoas estão com problema da quarentena e sai, vai para festa, vai para boate, vai para iate, vai para não sei onde, aí carrega essas crianças, entendeu? E o lugar mais sadio da vida delas é a escola hoje em dia. A escola é o lugar mais sadio, não só agora, não, mas eu digo, a escola é o lugar mais sadio, ela precisa ser sadia. Ela precisa ser. Ela não pode, ela precisa ajudar para que possam fazer os caminhos, né? É muito importante as pessoas compreenderem bem a rotina e o ritual, né? Como você acabou de falar. Elas duas fazem parte do programa. A Thalita queria o programa de 0 a 6. É o conquistar-se através de uma rotina, e através de momentos que pode ser, não ser nem um ritual com material montessoriano, mas eu posso fazer uma abertura de uma flor, eu posso fazer alguma coisa com luz, eu posso fazer qualquer coisa que tenha um momento de introspecção. Voltar-se, esse voltar-se é essencial, né? Thalita, a gente só tem mais 5 minutinhos, 4 agora, e eu gostaria de aproveitar para encerrar, para não cair de repente, né? Queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que eu estou aqui tentando fazer a live com você, mas querendo anotar, porque eu sempre aprendo demais, né? Estando perto de você. Teve uma pessoa que perguntou se você poderia compartilhar como são apresentados os materiais, e aí eu tenho a dizer que é um estudo muito grande, muito complexo, né? A ABEM, eu sugiro que siga também a página da ABEM, né? Porque a ABEM está com sempre tem vários cursos disponíveis para formação de professores, né? Agora já iniciou uma pós-graduação online, tem vários cursos por módulo. Tem os manuais também que podem ser adquiridos. Tem o site que é Montessori Brasil, www.montessoribrasil.com.br, e tá tudo lá também. E a apresentação, ela pensa em alguma coisa muito tranquila, em que ela vai apresentar qualquer coisa para alguém, para que se alguém possa perceber os gestos dela. Os gestos na apresentação, eles são meio matemáticos, né? O nosso movimento. O de abrir a porta, você pega a chave, você enfia na coisa da porta, aí você gira a chave, aí você abre. Estão falando aqui também para lembrar do curso de sensorial, a Gisele falou, que é o nosso próximo, né? Já começou ou não? Ainda não, né? Não. Começa dia 17. Dia 17. Também, como convidados aí, vai ser dia 17. Amanhã eu vou fazer uma convocação amanhã, eu vou convocar para o curso. Eu acho que os cursos da ABEM têm sido interessantes porque nós temos colocado a prática muito prática. E nós estamos trabalhando com Montessori clássico, Montessori, porque o Brasil está cheio de Montessoris. Então, a gente está, já que estão vários Montessoris, a gente tem o nosso, italiano clássico, que dá certo, a gente sabe que dá certo, né? A gente tem certeza, né? Isso já é uma grande coisa, de modo que nós ficamos muito felizes com os resultados das pessoas, né? E os cursos têm sido feitos com movimentação bem tranquila, que são um modelo dos rituais. Né? Verdade. Praticamente um modelo dos rituais. Né? Então tá muito bonito mesmo de ver, de assistir, de participar. Fica aqui o convite e a gente vai encerrando agora. Thalita, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. A live vai ficar gravada, tá bom? Na página aqui da Escola Infantil Montessori. E depois acho eu que gostaria é isso. de ter uma cópia da gravação, você dá um abraço na Malha. Sim, dou sim. Ela acabou de agradecer a gente. Mandou um abraço, acabou de agradecer. Maravilhosa, continue linda, maravilhosa e com resultados dos bebês. Sim, vamos ter muitos. Vão crescer, né? Vão crescer. Tá ótimo, então. Thalita, um abraço enorme, muita saudade, viu? Obrigada por tudo. Obrigada aos que estão assistindo, o meu abraço. É fácil o contato com realmente